Bom, gente, vamos lá. Então, Ana e Eduardo, outras pessoas também se inscreveram, mas não estão aqui na sala, mas vai ficar gravado, depois quem quiser pode assistir. A gente está começando hoje, então, esse nosso curso sobre logística do setor de transportes, né? É um curso que depois, ao final, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa estrutura, como é que ele está montado, né? Mas vocês que já têm acesso lá ao curso já devem ter passado pelas aulas introdutórias, ali mais ou menos eu já explico como é que as coisas vão funcionar aqui no curso, né? E, e com essa aula aqui de abertura, a gente então vai dar start aí a esse nosso treinamento. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação, apesar de que a Ania a gente já se conhece, né, que ela estava na última reunião do grupo de imersão, mas o Eduardo eu acho que não participa do grupo de imersão nosso, né, Eduardo? Eu acho que você se inscreveu através de uma divulgação que eu fiz no YouTube, se eu não estou enganado, É, foi isso mesmo. né? Então eu vou só me apresentar rapidamente, depois se você também puder se apresentar, e até a Ânia também, porque ela não te conhece, e vocês não se conhecem, já que a gente vai estar juntos aqui há algum tempo, né? Para a gente se conhecer um pouquinho melhor. E depois, então, eu vou fazer uma apresentação, que é o que compõe essa nossa aula inicial, que é mais, assim, uma contextualização do que a gente vai estudar aí ao longo do nosso curso, né? Em que eu vou falar um pouco sobre o panorama do setor de transportes e os principais desafios desse setor, né? E aí, ao longo do nosso curso, a gente vai ter condições de detalhar e de falar especificamente sobre cada um desses modais do setor de transporte. Então, vão ter oportunidade de voltar a esses assuntos até com mais profundidade. E depois, ao final, eu vou falar um pouco sobre, como eu falei, sobre as questões da orientações em relação ao curso, né? Só para quem até, de repente, vai participar ou vai assistir depois a aula, porque eu vou colocar essa aula também no YouTube, como ainda tem algumas vagas disponíveis, para outras pessoas que queiram participar, eu ainda vou manter a inscrição aberta aí por uma semana, só para a gente dar oportunidade a mais alguém. Bom, vou me apresentar, como eu falei, a Ana já conhece, mas Eduardo não. Meu nome é Francisco Paiva, né? Eu sou engenheiro químico. Eu trabalhei por mais de 30 anos na indústria de petróleo e gás. Eu trabalhei na Petrobras durante praticamente foi meu único emprego, porque eu dei assim, uma sorte que quando eu saí da faculdade, logo depois abriu um concurso para a Petrobras e eu passei no concurso e aí comecei em 87 a trabalhar na empresa. Me aposentei em 2019, fiquei 32 anos lá. Nesse tempo todo eu trabalhei praticamente os 32 anos em logística, porque apesar de não ainda ter estruturado uma área de logística, né, a área de logística da empresa ela só foi estruturada em final da década de 90, mas eu comecei trabalhando exatamente na área de transporte de produtos, de petróleo e produtos, né, que era um antigo departamento de transporte da companhia. Então, praticamente os 30 anos de atuação minha na empresa foram relacionados com transferência, movimentação de produtos, controle de qualidade, produção também, né, claro, porque pela minha formação de engenheiro químico, mas muito tempo mesmo dentro da área de transferência e de movimentação. E os 10 últimos anos na empresa, eu migrei para a chamada Universidade Petrobras, que é a área corporativa, né? A Universidade Corporativa, que capacita os empregados da empresa. E exatamente pela minha experiência, eu fui para lá para coordenar os cargos, os cursos de formação de profissionais da área de logística, tanto de formação quanto de educação continuada. Fizemos um planejamento de capacitação estratégica em logística. Então, assim, os 32 anos na companhia foram em logística. E quando eu me aposentei, eu quis dar continuidade a isso, a esse compartilhamento de conhecimentos, né? E foi daí então que surgiu a ideia de criar esse site que eu tenho até hoje, que é o Logística Sem Mistérios,
Esse nome Sem Mistérios foi exatamente para dar uma ideia de que dá para a gente falar sobre logística sem ser aquele bicho de 7 cabeças que muita gente acha que é, né? E a gente sabe da complexidade que é a logística, mas, enfim, eu procuro sempre trazer as coisas de uma forma mais prática, mais objetiva, com estudos de caso. E coincidiu com a pandemia, então, enfim, eu me aposentei em 19, 2020 veio a pandemia, e eu acabei, então, montando esse site, fazendo os primeiros cursos, e continuei fazendo isso, até porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e é bom porque a gente se mantém sempre atualizado, né? Então, isso para mim é muito legal, é muito gratificante. Então, é sempre uma alegria quando começa um curso novo, e eu estou aqui totalmente à disposição de vocês para que a gente possa, ao longo dessa nossa caminhada, juntos aproveitar ao máximo essa nossa experiência, né? E que vocês também compartilhem os conhecimentos de vocês, a gente vai aprender todos juntos, né? Fala um pouquinho de vocês, Ana e Eduardo, onde vocês atuam, o que a logística é na vida de vocês. Eduardo é de Goiânia, né, que você falou? Isso. Hoje eu trabalho em Goiânia, mas eu sou de São Paulo, tá? Sou nascido americana, moro no Uhum, interior de São Paulo e trabalho em Goiânia. Eu entendi. tenho 40 anos de idade, comecei na logística com 16 anos, até hoje não parei, né? Eu comecei ainda naquela época de expedição, que era caneta, piloto e romanei um monte de folha, um monte de pedido. Pois, graças a Deus, eu fiquei nessa empresa, nesses anos de vida, eu só entrei em 3 empresas só sempre na parte de logística. Então, entrei com 18 anos, já era coordenador dessa mesma empresa que eu entrei com 16 anos, da parte de logística, na época eu era expedição ainda. Peguei a mudança para centro de distribuição, com aquele avanço de tecnologia, já coletor de dados, com Wi-Fi, com máquinas de lateral, fundiu todas as empresas no centro de distribuição só. Fui mais 6 anos coordenador nessa parte. Daí saí daí para entrar com uma empresa de transportes, tá? Para tentar uma coisa nova. Não conhecia nada da área de transportes, nada desse negócio de São CT, documento fiscal. Era só a parte de armazém, de expedição, logística nessa área. Acabei entrando, fiz uns cursos básicos, aprendi na raça, porque é até bom esses cursos assim, porque na época que eu entrei não tinha curso que ensinava como se trabalha uma transportadora, como funciona uma transportadora. E até hoje, se procurar na internet, é difícil achar como que você faz para funcionar uma transportadora, rodar, montar uma transportadora e rodar. Acabei virando gerente nessa transportadora, fiquei mais uns anos lá, saí de lá para entrar numa empresa em Goiânia de fertilizantes agrícolas. Tá? Hoje eu sou gerente da área de logística lá nessa parte. Faço o processo de cotação, faturamento, tomo conta dos CDs que são espalhados pelo Brasil da empresa, que tem em 6 estados, né, de lá. E tem um projeto novo que a gente está lançando agora, que vai ser transportadora própria. Então eu entrei nessa parte para administrar esse processo. E Uhum. me inscrevi no curso na terça-feira lá, fuçando na internet lá, achei o curso, achei interessante, como você falou, é bom sempre você estar por dentro, fazendo todo ano uma coisa diferente, vários cursos diferentes, para você não perder a linha e estar por dentro do que está acontecendo. Aí me inscrevi para aprender mais com vocês aí. E é bom também que a gente vai mantendo se atualizado, né? Com certeza. Tá ótimo. Bem-vindo. Bom, eu já tenho uma história um pouco diferente, né? Eu sou na verdade, minha área é educação, eu estou transicionando para logística agora, desde o ano passado. Eu tive uma grande mudança na minha vida, que até 2022 eu morava em Porto Alegre, aí o meu marido passou no concurso da Petrobras, ele é engenheiro de produção, né? E nós tivemos que nos mudar para o Rio de Janeiro em 2023. E desde então eu não atuei mais na minha área. Só que eu estava terminando o mestrado quando a gente veio para o Rio. E era um mestrado em gestão, um mestrado em educação, mas com ênfase em gestão. Uhum. Então, e eu já trabalhava na Secretaria de Educação lá em Porto Alegre, então eu já tinha tido contato assim, com algumas áreas da logística,
tinha cuidado do depósito da SMED, e então eu comecei assim a me apaixonar pela logística, e vendo o meu marido trabalhando na Petrobras, eu pensei, nossa, eu quero isso para mim também, sabe? Eu quero trabalhar nessa empresa que respeita, sabe, as pessoas, que é humana, e que, por incrível que pareça, na educação eu não encontrei tudo isso, sabe? Foi bem, assim, decepcionante trabalhar na educação. Então, a partir de 2024, eu comecei técnico, já terminei agora em dezembro, né? Recentemente recebi essa semana meu diploma. Olha que legal. E estou buscando, assim, sempre me manter atualizada, né? Por não ser minha área ainda, quer dizer, agora eu sou, né? Sou Agora já oficialmente. é, claro. Mas por ter pouca experiência, digamos assim, Sim. eu estou buscando sempre me aperfeiçoar e estou com essa meta de entrar na Petrobras. Então vai ser importante fazer esses cursos para ficar atualizada, fazer questões, né? Eu vi que o senhor colocou lá no curso de apresentação que iam ter questões de concurso, tudo. Fiquei super feliz Isso. que eu não tinha me inscrito com essa visão, Esse né? Eu só pensei propósito. em me manter atualizada, isso. E aí, assim, que também essa questão das questões e preparação para o concurso, eu fiquei mais feliz ainda, né? Então é isso, estou mudando de área e estou com todo gás. Que ótimo. Bem-vinda também, Aninha. E assim, eu sou suspeito para falar da Petrobras, né? Depois de 32 anos trabalhando lá, realmente é uma empresa fascinante. Então, se você surgir a oportunidade, agarre com toda a vontade, e vai ser muito feliz com toda certeza. Bom, então, gente, nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre esse tema que eu selecionei para essa aula de abertura, que é um panorama sobre o setor de transportes e os principais desafios. Quer dizer, alguns dos principais desafios. O setor de transporte ele tem uma série de desafios e a gente vai falar sobre isso aí ao longo de todo o curso. Mas uma coisa que é importante da gente começar pensando, né, é que a contribuição do transporte de cargas, né, para a economia do país, para as cadeias de suprimento, ela é imensa, né? O transporte ele desempenha um papel de grande importância dentro das cadeias de suprimento. E não é difícil a gente imaginar isso, porque, por exemplo, o transporte é o responsável por fazer com que a matéria-prima chegue até a fábrica, né? Para que essa matéria-prima possa ser transformada num produto. Da mesma forma, o transporte ele é o responsável por fazer com que esse produto que foi produzido nessa fábrica ele consiga ser distribuído em todo o país, consiga ser distribuído para o exterior, consiga ser exportado, enfim. Então, o papel que o transporte ele representa dentro da cadeia de suprimento, ele é um papel muito importante, é um papel de grande importância, né? E dentro disso, quando a gente fala em transporte, eu não estou me referindo apenas à questão da quantidade, mas também da qualidade, ou seja, a garantia da integridade da carga, seja ela matéria-prima, seja ela produto, é uma questão de grande importância, porque cabe, né, às transportadoras fazer com que o produto chegue até o mercado com a qualidade esperada pelo cliente, né? E quando eu falo em qualidade, eu estou falando no conceito amplo de qualidade, que é o quê? Adequação ao uso, naturalmente, quer dizer, o produto está com as suas características preservadas, mas também no prazo adequado, no local adequado, né? Quer dizer, todo esse conceito de qualidade expandida, né? Que é o conceito da chamada qualidade total. Então, isso só reforça a importância, né, que esse setor de transportes tem dentro
da cadeia de suprimento e dentro da economia do país. E uma coisa também que é importantíssima da gente ter em mente, porque a gente está falando de cadeia de suprimento, a gente está falando de um negócio, a gente está falando de resultados, né? Os custos do transporte, eles representam uma grande parcela dos custos logísticos de uma empresa. Então, a gente está falando de uma coisa, né, de uma área que ela exerce um papel importante, né, e de uma área que tem um custo significativo dentro dos custos logísticos da empresa. Ou seja, a otimização da operação de transporte, e aí a gente vai ao longo do curso falar nos diferentes modais e a gente vai ver como é que a gente pode otimizar essas operações desses diferentes modais, mas essa otimização de custos, ela também é fundamental. Então, quando a gente fala em transporte, a gente vai falar em, por exemplo, o transporte ser feito com carga total, né? Você evitar transportar espaços vazios, você vai falar sobre a manutenção dos equipamentos, você vai falar sobre fretes, você vai falar sobre uma série de aspectos que estão relacionados aos custos do transporte, né? Exatamente em função dessa parcela grande que o custo de transportes tem no custo logístico da cadeia de suprimento. Ok? Quando a gente olha a matriz de transportes no Brasil, em 2023, esse número aí de 200 bilhões de toneladas não é um número muito fácil da gente achar, não. Se vocês pesquisarem até pela internet, vocês vão ver que a gente encontra muitas vezes referências aos diferentes modais, né? Mas mais ou menos uma estimativa é algo em torno de 200 bilhões de toneladas de cargas que foram transportadas em 2023. E quando a gente olha, né, essa pizza que mostra a participação dos diferentes modais, a gente percebe nitidamente, né, e isso é uma realidade que não é novidade para ninguém, a grande parcela que o transporte rodoviário tem dentro da matriz de cargas brasileira, né? Na verdade, 58 já pode até considerar mais de 60, tá? Em segundo lugar, o transporte ferroviário, o aquaviário e depois os outros modais que são o aéreo e o dutoviário, que são modais mais restritos em termos de possibilidade de movimentação de carga, né? Bom, é claro que isso traz uma série de impactos para o país, né? Essa grande dependência do modal rodoviário. A gente também vai depois, ao longo aí do nosso curso, avaliar e considerar os motivos que fazem com que esse modal seja o modal mais utilizado. Eu hoje vou falar um pouquinho sobre cada um dos modais, a gente vai ter condições de, de avaliar um pouco isso, mas nós temos hoje essa grande dependência desse modal rodoviário, do ferroviário, que está muito relacionado com a infraestrutura que você tem hoje, né? O Brasil, na década de 60, por exemplo, quando foi construída Brasília, houve aquela marcha para o interior, onde se construiu muitas estradas, a opção foi por estradas. Se está certo, se está errado, isso daí são questões que a gente depois pode aprofundar um pouco mais, mas a questão é essa, né? Nosso modal de transporte hoje, ele é muito dependente do modal rodoviário. E aí, isso traz uma série de impactos e a gente poderia usar mais o ferroviário, a gente poderia... O Brasil tem uma costa muito grande, né? Poderia usar bastante o aquaviário. Por exemplo, na indústria do petróleo se usa muito o aquaviário, tem muitas operações que são realizadas através do aquaviário. Basicamente, as operações rodoviárias elas são operações mais para abastecimento dos postos de combustíveis, mas grandes volumes são movimentados pelo aquaviário porque ele tem essa facilidade de transportar uma grande quantidade de cargas, né? Mas, em termos de transporte de carga, nós temos hoje uma dependência muito grande do rodoviário, seguido do ferroviário. E quando a gente fala em transporte de passageiros, porque o nosso curso também vai abordar, eu vou abordar mais a parte de transporte de cargas, que é o que impacta mais a logística, mas o curso também traz
algumas informações sobre o transporte de passageiros, né? No caso de passageiros, os principais modais são o rodoviário e o aéreo, né? E aí eu trouxe esse gráfico para vocês, só para a gente dar uma olhada, o quanto que o modal aéreo, por exemplo, ele, depois da pandemia, ele teve uma recuperação muito maior do que a do modal rodoviário, né? E, na verdade, vamos dizer assim, esse maior uso do modal aéreo, ele vem muito também em função do maior facilidade de acesso ao modal aéreo, né? Que é um modal muito mais ágil, muito mais rápido, né? Sem sombra de dúvidas, né? Então, por exemplo, no transporte de passageiros, o modal aéreo ele acaba sendo o modal mais utilizado em relação ao rodoviário, principalmente aí nessas viagens. A gente tem aí o interestadual, né? Comparação entre o interestadual, o rodoviário e o aéreo. O ferroviário, ele tem algumas linhas regulares, mas são poucas linhas regulares. Tem algumas linhas também turísticas que estão consideradas dentro desse transporte ferroviário, né? Então, a gente tem aqui no Brasil algumas poucas linhas turísticas. E o aquaviário, ele é menos utilizado no transporte de passageiros, né? Por mais que a gente tenha passeios turísticos, né? Atividades de recreação utilizando o modal aquaviário, mas ele ainda é pouco utilizado, né? Então, no caso de passageiros, os transportes mais adotados, os modais mais adotados são o modal rodoviário e o modal aéreo. Falar um pouquinho agora sobre esses diferentes modais, né? O modal aquaviário, ele é muito utilizado, né? Frequentemente ele é utilizado no comércio externo de produtos, né? Então, nas importações e nas exportações, o modal aquaviário ele é muito utilizado. Lembrando que quando a gente fala em modal aquaviário, a gente está falando de diferentes tipos de modais, né? Isso tudo a gente vamos aprofundar mais adiante, tá? Mas é só para a gente começar a criar assim uh, alguns conceitos, né? Que vão ajudar aí ao longo do nosso curso. Quando eu falei modal aquaviário, a gente tem o chamado modal, a chamada navegação de longo curso, que, por exemplo, o comércio externo de produtos utiliza essa navegação de longo curso, né? Então, uma exportação entre Brasil e Europa, uma exportação entre Brasil e China, uma importação dos Estados Unidos e Brasil, são navegações de longo curso. Nós temos a chamada navegação interior, que é a navegação dentro do país, em lagoas e rios, né? Então, a região amazônica, por exemplo, no Brasil, o centro-oeste do Brasil, são regiões onde a gente tem navegação interior com uma maior frequência do que outras regiões do Brasil, né? Não que sejam as únicas, mas falando em termos de frequência. E nós temos a chamada navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem é aquela navegação na costa do país, né? Que é o que eu falei que, por exemplo, a indústria de petróleo utiliza muito. Então, quando você tem que fazer uma transferência de produto de, sei lá, São Paulo, nordeste do Brasil, usualmente essa transferência é feita através de navios que transportam o produto e depois lá, então, tem integração com outros modais que vão fazer a, a interiorização dessa carga. Okay? A grande vantagem do modal aquaviário é que ele tem uma grande capacidade de transportar cargas, né? Você consegue transportar uma grande quantidade de cargas, inclusive com diferentes tamanhos, né, de navios. Isso permite que você carregue grandes quantidades de cargas e também, uma outra coisa que é importante, diferentes cargas numa mesma viagem, né? No caso de containers, você pode ter ali containers refrigerados, containers com diferentes tipos de produtos. No caso de navios tanque que carregam minérios
ou que carregam grãos, ou que carregam até mesmo navios que carregam derivados de petróleo, você também tem condições de transportar diferentes derivados dentro de um mesmo navio, você tem condições de transportar diferentes carros, porque são tanques estanques, né? Então você consegue transportar diferentes tipos de carro. Você tem navios específicos para transportar veículos, então os navios eles oferecem um grande portfólio de opções em termos de transporte de cargas e de produtos, né? O que facilita bastante a sua utilização. É claro que ele tem algumas limitações, a gente vai falar sobre isso mais adiante, dificuldades em relação à atracação em determinadas regiões, o tempo de viagem, né? O navio, por exemplo, por que que muitas vezes na exportação, quando necessário, você usa o transporte aéreo, quando você tem uma necessidade de transportar carga com uma velocidade muito maior. É claro que o navio que sai daqui para a Europa ele demora muito mais do que um avião que sai daqui para a Europa. Então, todas essas questões elas precisam ser consideradas quando você vai fazer uma seleção de um modal de transporte que você vai utilizar, né? Qualquer dúvida ao longo do caminho, vocês podem perguntar, tá? Vai ter um momento lá que a gente vai tirar dúvidas, mas qualquer dúvida aí pode ir falando. O modal rodoviário, nós vimos lá na matriz de transporte, é o principal modal, e aí uma das razões pelas quais ele tem essa grande utilização é essa maior capilaridade, ou seja, a maior facilidade de você transportar cargas, porque você não precisa de uma instalação muito complexa para carregar e descarregar um caminhão. É claro que precisa ter algumas instalações, mas, por exemplo, no centro urbano, você leva produtos, você descarrega produtos. É claro que você tem que negociar horário, local, né, para que você possa fazer essa operação, mas você não necessita de uma instalação tão complexa quanto um porto, por exemplo, para um navio, quanto um aeroporto para um avião, né? Então, por isso também, e pela facilidade da estrutura que a gente tem de estradas, né, a grande quantidade de estrada, a facilidade dele poder entrar, né, em diferentes tipos de estrada, não apenas estradas asfaltadas, estradas de terra. Então, isso acaba fazendo com que ele tenha essa maior penetração no mercado, né? E faz com que ele, então, seja um modal mais utilizado. Alguns problemas relacionados a ele, essa maior capilaridade também tem aí um impacto que é o maior risco de acidente, né? Você tem muitos caminhões circulando e isso acaba fazendo com que você tenha riscos de acidentes e de roubo de carga, né? Que nos outros modais são menos comuns de acontecer. Não é que não aconteça, mas são menos comuns de acontecer. Você tem pirataria no transporte marítimo, você tem riscos de roubo de cargas em aeroportos também, em trens. Dutos é um pouco mais difícil, mas também tem. Tá? A pessoa é bem criativa, também consegue fazer algumas gambiarras e roubar duto, roubar produto dentro de duto também. Mas, enfim, são situações menos comuns do que aquelas que a gente enfrenta no transporte rodoviário. Então, esse acaba sendo um dos principais problemas em relação a esse transporte, é o fato do produto poder ser roubado, e no caso de alguns outros produtos, como é o caso de produtos derivados de petróleo, o risco de serem também adulterados, né? Que na verdade é um roubo também. Tirar uma parte do produto e colocar outro, acabar contaminando. Está dentro de roubos também. O transporte ferroviário, ele, assim como o transporte aquaviário, ele tem a possibilidade de transportar uma grande quantidade de carga e também diferentes tipos de carga, exatamente porque você tem num comboio a possibilidade de usar diferentes tipos de vagões, né? E tendo esses diferentes tipos de vagões, você consegue transportar os diferentes tipos de carga.
Isso tudo, quando a gente pensa em logística, né, de distribuição, isso é uma característica que é importante, porque numa mesma viagem você consegue levar diferentes cargas para diferentes clientes, vamos dizer assim, né. Porque é claro que, no caso, você precisa ter linha férrea que leve o produto, assim como no caso de navios, você precisa ter meios para que o navio possa navegar. Mas isso é uma possibilidade de você usar um mesmo transporte, né, para levar diferentes tipos de produtos para diferentes clientes. Então isso acaba otimizando essa logística de distribuição, né. E dentro daquilo que eu comentei no início, quando a gente pensa em custos logísticos, a gente está, então, aproveitando para otimizar esses custos dessas operações, né. Agora, o transporte ferroviário, ele sofre os impactos dessa infraestrutura, né. O Brasil, ele não tem uma infraestrutura ferroviária expressiva e a que tem ainda apresenta alguns problemas, né, o que acaba limitando, por mais que ultimamente o governo tenha até se mostrado mais propenso a desenvolver transporte ferroviário, estabelecendo alguns programas, alguns planos de incentivo, mesmo assim ainda é deficiente, né? Você ainda tem dificuldades em relação a essa infraestrutura. E comparando a questão dos acidentes e roubos, esse modal ele tem menos riscos do que, por exemplo, o modal rodoviário, né? Como eu comentei anteriormente. Bem-vindo, Roberto, que você entrou aí agora. Seja bem-vindo. Depois, quando a gente abrir espaço aqui para perguntas, se você quiser se apresentar aí para todos, tá bom? Bom, falar um pouco sobre o transporte aéreo. O modal aéreo, a grande vantagem do modal aéreo é o fato dele ser um transporte de alta velocidade, né? Então, isso faz com que ele seja utilizado quando você tem essa urgência em relação à velocidade de entrega, né. E uma outra questão também, que é muito utilizado o transporte aéreo, são para produtos de alto valor, exatamente pelo nível de segurança que você tem no transporte aéreo, né. Agora, como já comentei, ele depende de instalações adequadas, né, então o avião, ele depende de uma instalação de um aeroporto, por exemplo, uma estrutura que permita o embarque e o desembarque, tanto de carga quanto de passageiros, né, pensando aqui no transporte de passageiros também, né. Vimos a grande aplicação dele no transporte de passageiros, né, é o modal mais utilizado atualmente dentro do país para transportar passageiros, exatamente por essa facilidade, né, por essa velocidade, por essa agilidade, né. Há alguns anos atrás, por exemplo, eu já fiz uma viagem do Rio de Janeiro a Recife de ônibus e foi uma viagem inesquecível, né, muito tempo de viagem, né. Então hoje você pega um avião aqui em Recife, você está lá em 3 horas, rapidamente você está lá por lá. E eu levei, sei lá, acho que uns 2 ou 3 dias para chegar lá. Eh, Agora, uma outra questão importante quando a gente pensa no transporte aéreo de cargas é que você tem algumas limitações de determinados tipos de carga, né. Por exemplo, é proibido transportar combustíveis em aviões, principalmente depois do 11 de setembro. Já havia uma série de limitações e de restrições, né, por questões de segurança, exatamente pelo fato de ser produto inflamável, né. Mas depois do aci da da dos atos de 11 de setembro, esses requisitos eles ficaram muito mais rigorosos e então hoje, por exemplo, você não consegue transportar, produtos inflamáveis através
dos aviões, né? Então, isso acaba limitando a aplicação para determinados tipos de carga. Temos o transporte dutoviário também. O dutoviário, ele também é um transporte restrito, né? Primeiro que só carga, né? Pessoas a gente ainda não consegue transportar por duto, né? Então, a gente aqui nesse caso está falando só de transporte de carga. E mesmo assim, não é qualquer carga, né? Basicamente, ele é utilizado para transportar petróleo, derivados de petróleo e gás natural, e para isso até ele tem dutos específicos, né? Então, oleodutos são aqueles que movimentam petróleos e derivados líquidos do petróleo. Gasodutos são os que transportam o gás natural. E você tem também os minerodutos, que são utilizados para movimentar minério, né? Sendo que, nesse caso, a movimentação de sólidos, ela se dá através da mistura desse minério com uma determinada quantidade de água, para você ter ali uma pasta, né, mais fluida que consiga ser bombeada, porque o transporte por duto ele depende, né, de você bombear o produto, né, ou o gás, né, através desses dutos para que ele consiga se movimentar. Então, você utiliza essa energia para movimentar esse produto dentro do duto. E aí, no caso de sólidos, você precisa ter alguma forma de fazer essa transferência do sólido. E no caso dos minérios, é misturando com água. Isso a gente mais adiante na aula de dutos, no módulo de dutos, a gente vai detalhar e a gente vai ver, inclusive, alguns impactos ambientais nessa movimentação. É exatamente pelo fato de você estar consumindo uma grande quantidade de água, depois tem toda a questão relacionada ao descarte dessa água, né? Então, em função disso, você também acaba tendo aí limitações em relação ao uso do duto. Uma outra coisa também importante, que a gente vai detalhar também, mas só para já chamando a atenção, é que nos oleodutos, por exemplo, quando eu falo ali que movimenta petróleo e derivados líquidos, são dutos específicos para diferentes produtos, né? O duto que movimenta petróleo não é o mesmo duto que vai movimentar chamados produtos claros, que são gasolina, diesel, porque eles têm características diferentes e há riscos aí de contaminar esses produtos. E aí entra aquele aspecto que eu comentei lá no início, quando eu falei sobre a questão da integridade da carga, né? De você garantir a qualidade da carga, fazendo com que essa carga se mantenha íntegra até o seu destino final, né? E aí qualquer risco de contaminar o produto acaba sendo alguma coisa que pode contribuir para que o produto não chegue adequado ao seu destino final. Alguma pergunta até aqui sobre esses diferentes modais? Alguma curiosidade? Até o momento tá de boa. Como eu falei, a gente vai depois ter um módulo de cada um deles, então a gente vai trazer mais detalhes, mais informações aqui. O objetivo dessa nossa primeira aula é fazer uma contextualização geral, até porque a partir de segunda-feira vocês vão estar com o primeiro módulo liberado e algumas dessas coisas elas são abordadas nesse primeiro módulo que vocês vão ter. Bom, vamos falar um pouco sobre alguns dos desafios do setor, né? O primeiro desafio, na verdade eu trouxe aqui alguns, mas o primeiro desafio que eu queria comentar é essa questão da intermodalidade, né? O que é a intermodalidade? É exatamente a possibilidade de você utilizar mais de um desses modais numa determinada transferência. Porque eu acho que fica claro para vocês que são limitadas
as situações em que você vai ter um único modal atendendo a toda a transferência, né. Não que isso não possa acontecer, isso pode acontecer e muitas vezes acontece. Então, por exemplo, você pode retirar, por exemplo, eu não sei, Eduardo, que falou que está atuando na área de transporte, eu não sei se a transferência lá se dá por um único modal ou se dá por diferentes modais. Você pode sair da produção um caminhão que leva para o cliente, por exemplo, e aí você tem um único modal sendo utilizado nessa transferência. Como é que é o caso lá, Eduardo? Você? Então, a gente trabalha com dois modal, né? Porque tem a exportação, tem Uhum, entrega também que tem um lugar que só chega de barco. entendi. Então, a gente trabalha, eu trabalho com o rodoviário e O o navio. aquaviário. É, entendi. Então, é exatamente isso. Tem muitas situações, algumas situações específicas você consegue ter um único modal, tá? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma refinaria, em Duque de Caxias e tem o aeroporto do Galeão, que fica na Ilha do Governador, que são regiões próximas. Então você tem um duto que abastece o aeroporto com querosene de aviação, que é o produto usado na aviação, né, e que sai direto da refinaria. Então é um único modal, sai da refinaria, chega do aeroporto utilizando esse duto. Mas isso é uma situação muito específica, né. Em algumas regiões do Brasil, como eu falei, você pode ter uma fábrica, né, transportando o produto através de caminhões que vão direto para os clientes. Ok, isso é o único tipo de modal. Mas, de uma maneira geral, você utiliza a intermodalidade exatamente pela facilidade que você tem de atendimento a algumas regiões. Então, por exemplo, região amazônica é uma região que tem dificuldade de acesso em relação a estradas, né. Então você, normalmente, nessa região, você vai utilizar o modal hidroviário, né. O aquaviário, navegação interior, né, hidroviário e navegação em rio. Mas, você vai ter que fazer esse produto chegar até a barcaça, até o barco, de alguma outra forma. Né? Então você precisa ter essa intermodalidade. E para que você tenha a intermodalidade, você precisa ter essa facilidade de conexão entre os diferentes modais. Então, esse é um dos desafios logísticos que o setor de transporte enfrenta, que é exatamente favorecer essas conexões, né? Criando meios, facilidades, né? Proximidades, por exemplo, para que você consiga levar um produto minério da região de Minas Gerais até o porto no Espírito Santo, por exemplo, para que então você consiga carregar um navio que vai levar o produto até um outro lugar. Então, a intermodalidade, ela é um desafio no sentido de que você tenha as condições mínimas para que ela possa acontecer. E aí a gente está falando muito de infraestrutura também, que é um dos segundo que foi listado aqui como um segundo desafio, né, que é exatamente a possibilidade, os estímulos a que existam investimentos nas áreas, né, nesses diferentes modais, que permitam ampliar a sua capacidade de distribuição, né, que permitam tanto ampliar a capacidade do que já existe, quanto também fazer com que esses modais cheguem a regiões aonde eles não existem, por exemplo, né. Então, como eu comentei a questão do transporte rodoviário, a opção ter sido a construção de estradas, né, hoje o país, como eu comentei a partir de alguns estímulos do governo, tem tentado crescer a sua infraestrutura ferroviária também, porque percebeu os benefícios que o transporte ferroviário pode ter e que o país não investiu. Mas, para tudo isso, necessita investimento, e para que você tenha investimento, você tem que ter estímulos, e aí você tem que atrair, né, investidores, você tem que atrair
empresas que tenham interesse nessa construção. Muitas vezes você tem que vencer determinados lobbies de determinados tipos de modais para que você consiga entrar com esse modal. Então, não é uma solução muito fácil, né? Mas é uma necessidade, né, dos investimentos de infraestrutura. Exatamente porque aumenta a quantidade de produtos no mercado, né? A gente hoje tem uma quantidade muito maior de produtos, tem uma diversidade muito maior de produtos também, e isso acaba impactando o setor de transporte, porque você precisa transportar essa carga e fazer com que chegue até os clientes, e para isso você precisa ter estrutura, né? Você precisa ter o mínimo necessário para que o transporte possa ser realizado. Então, daí essa preocupação com a infraestrutura. E um terceiro aspecto, que também é muito importante, são os aspectos relacionados com os impactos ambientais desses modais de transporte, né? A sustentabilidade ambiental no transporte de carga e principalmente nos grandes centros, né? Nós vimos a questão relacionada ao transporte rodoviário, a quantidade, né, de transporte que é realizado através desse modal. Isso implica no consumo de combustível, grande consumo de combustível, e isso implica na qualidade do ar, porque o combustível, quando queima, ele joga no ambiente uma série de produtos, né, de substâncias, algumas tóxicas, que provocam efeitos danosos ao meio ambiente, né? E para isso, né, o aumento da movimentação, o aumento do consumo de combustíveis, o aumento da transferência de produtos utilizando o modal rodoviário, você acaba tendo uma série de riscos e de limitações, por exemplo, em relação a emissão dessas substâncias para o meio ambiente, né? Então, por exemplo, nos grandes centros urbanos, as empresas são obrigadas a utilizar um combustível que tem um menor teor de enxofre, exatamente porque se tem um menor teor de enxofre, ao ser queimado, garante uma melhor qualidade do ar. O enxofre é um dos principais componentes dos combustíveis que impactam o meio ambiente, porque ele produz óxidos de enxofre, e esses óxidos eles são tóxicos e podem produzir a chamada chuva ácida, né, no ambiente. Então, para isso, existem requisitos em relação ao tipo de combustível que possa ser utilizado. Então, por exemplo, isso acaba impactando também os motores dos caminhões. Então, tudo está, vamos dizer assim, tudo está correlacionado, né, a essas questões ambientais. Então, quanto maior a movimentação de carga, quanto maior a utilização de modais, eu falei só do rodoviário, mas isso vale para todos os modais, né? Quando a gente fala em transporte, a gente está falando em consumo de combustível, né? E o consumo de combustível, um grande aumento do consumo de combustível, acaba trazendo esse grande impacto em relação às questões ambientais. Então, a sustentabilidade no transporte também é uma grande preocupação. Isso eu só falei aqui da sustentabilidade na questão ambiental. Depois a gente vai falar sobre outros aspectos relacionados à sustentabilidade também, né? E um terceiro fator que é importante quando a gente fala, um terceiro, já perdi a conta aqui de quantos fatores a gente está falando, mas e que no curso a gente também vai detalhar no modo, é a questão da legislação do setor de transportes, né? O setor de transportes, ele tem, eu listei aqui os três principais pilares, vamos dizer assim, né? Você tem as agências reguladoras, que são as agências criadas com o objetivo de regular, de fiscalizar a atividade do setor, né? Então, você tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e fica responsável por regular rodoviário, ferroviário
e alguma interface com o condutor viário também. Você tem a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, tem a finalidade de regular as questões relacionadas ao transporte aquaviário. E você tem a ANAC, né, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, que tem a finalidade de regular o transporte aéreo. Então, os diferentes modais, eles são, vamos dizer assim, eles devem se submeter às regras definidas por essas agências. E isso impacta muito as operações logísticas. E, por exemplo, você precisa ter registros das empresas nesses setores. Você, quando utiliza a multimodalidade, você tem documentações específicas que são definidas por essas agências, você tem registros que são obrigatórios, então, por exemplo, as embarcações têm que ter registros obrigatórios, os veículos têm que ter os registros, né, relacionados à sua utilização, transportadoras, documentos de transporte. Então, tudo isso acaba sendo impactado, né, pelas decisões dessas agências reguladoras. Além disso, nós temos as legislações específicas do setor, que são leis criadas aí com o objetivo de regular o setor, né? Então, também para cada um dos modais você vai encontrar legislações específicas, você vai encontrar organismos específicos que são relacionados com as jurisdições desses diferentes modais, né? Então, no caso do aquaviário, nós vamos ver lá a Marinha do Brasil, que é a autoridade marítima, tem o Tribunal Marítimo, que regula as questões relacionadas com os acidentes. No caso dos transportes terrestres, tem o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Então, tem uma série de organismos, né, e que foram criados também, muitos deles criados através de legislação específica, com o objetivo de estabelecer as regras para esse setor. E, além disso, no que se refere aos transportes internacionais, o Brasil ele também é signatário de alguns tratados, né, que estabelecem aí as regras para a utilização do modal nessas operações internacionais. Então, também no transporte aéreo, temos a IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, e mesmo assim, por exemplo, com países limítrofes, o Brasil tem algumas regras, alguns tratados que são estabelecidos, e a gente aí também, ao longo do nosso curso no módulo de legislação, a gente vai estudar alguns desses tratados, algumas dessas leis, e falar um pouco sobre essas agências. Mas é importante a gente ter em mente, né, que, além de todas as questões que estão relacionadas à infraestrutura e as características dos modais, eles têm que estar adequados àquilo que a legislação estabelece para a sua utilização. Ok? Bom, eu trouxe aqui algumas perguntas antes de passar para a parte que vai falar um pouquinho sobre como é que o curso vai acontecer. Eu trouxe algumas perguntas aqui para nossa reflexão, né? E aí eu vou deixar aberto aqui também a vocês, e, na verdade, eu queria mais até ouvir a opinião de vocês a respeito dessas questões, né? Não tem certo e errado, tá? Não são perguntas certo e errado, mas é realmente para a gente pensar um pouco sobre tudo isso que nós abordamos até aqui. A primeira pergunta que eu queria jogar aqui para a nossa reflexão é essa, né? Vocês acham que é viável buscar um maior equilíbrio nessa distribuição entre os diferentes modais na matriz de transporte? Quer dizer, nós vimos lá que a matriz de transporte ela é fortemente dependente do modal rodoviário, né? Será que a gente consegue chegar a um equilíbrio? Quais seriam as dificuldades? O que vocês acham disso? Acha viável? Acho que em algum momento a gente vai ter ali
um equilíbrio maior em relação a esses modais? Eu vou falar um pouquinho, assim, para mim, eu acho que o ideal seria investir, mas aí tem que partir do governo, né? Embora eu vi que a China também anda fazendo, né, algumas intenções aqui no Brasil, mas de investir no setor ferroviário. Sim, Eu acho que o setor ferroviário atenderia muito bem o Brasil, pelo tamanho do Brasil, né? E pela quantidade de carga que ele consegue carregar. E deixar os caminhões, justamente por essa capilaridade que foi dita, né, para regiões locais, né? Deixar para fazer assim grandes ferroviárias que cortam o Brasil e fazer depósitos, enfim, para atender uma região local e diminuir um pouco, né, essa quantidade de caminhões que tem que atravessar o Brasil. Eu acho que sim. isso já seria ótimo se o governo investisse. Né? Eu li recentemente, não sei se vai sair, mas a China estava com uma pretensão de fazer uma ferrovia do Chile a Santos, né, até São Paulo. Então, se isso acontecesse, já era um primeiro passo para esse Sim. momento, né? É, Eu acho que é isso que o Brasil está precisando. é. E, inclusive, interligando com aquilo que a gente já, com um pouco que a gente já tem, né? Mas facilitando essa interligação, né? Porque a gente tem alguns sistemas ferroviários nossos que, como eles foram construídos sem uma grande preocupação com padronização, então existem diferenças, né, entre os trilhos, né? Então a composição ela não consegue fazer todo o percurso, ela tem que fazer um transbordo em determinadas regiões para outras composições. Então eu também acho, eu concordo contigo que o transporte ferroviário, né, não digo que a gente vai ter um equilíbrio, porque, como eu falei, tem modais ali, como o dutoviário, por exemplo, que é um modal que dificilmente você vai conseguir usar para muita coisa, né? Mas, pelo menos equilibrar um pouco mais o ferroviário com o rodoviário, né? Diminuir um pouco dessa dependência do rodoviário, aumentando a participação do ferroviário, já seria um grande ganho, né? É, mais alguma opinião, Eduardo? Bom, é basicamente o que o senhor explicou e ela também. Eu acho que igualar ou chegar mais próximo do viário, eu acho que é difícil chegar. Mas só com essa informação que ela falou que leu aí, que pode ter essa do Chile para cá, já se tivesse mais essa integração do país, com certeza isso já ajudaria bastante também. Mas eu acho que para a parte de distribuição interna dentro do Brasil, o transporte não vai ser difícil. Pode até ser que um dia chegue, mas eu acho que a gente não vai chegar a ver esse processo, porque envolve muita coisa, né? Política, é Sim, muita coisa sim. envolvida para poder rodar, não é só. Mas seria É, interessante, né? Se hoje rodasse, como esse modal rodasse, a metade de preço de valores que a gente gasta com o transporte rodoviário cairia. com certeza. E essa questão de política, de lobbies, né, de transportadores, é algo que tá entranhado no brasileiro, né? Para vocês terem uma ideia, os sistemas de duto, a gente tem três grandes dutos. Depois lá no módulo, eu mostro isso para vocês também. Quando esses dutos foram construídos, eu acho que foi lá mais ou menos pela década de 80, 90. Um dos maiores desafios que a Petrobras enfrentou foi exatamente o lobby político do setor rodoviário, porque o duto estava competindo com o rodoviário, né? Quer dizer, nós construímos na época um duto que foi de São Paulo até Brasília, que existe até hoje, faz toda essa operação, né, de produtos, e foi uma das maiores dificuldades era a aprovação do projeto, porque aí entrava questões políticas, né, lobbies e interesses de A, B ou C. Então tem isso.
né? Quer dizer, as ferrovias vão enfrentar os mesmos problemas, né? Porque hoje você já tem ali né, um estabelecido um determinado modal de transporte sendo utilizado e ele acaba vendo a entrada de outro como concorrente, né? E acaba tentando não permitir que ele seja implantado, né? Outro ponto que eu me lembrei agora, professor, foi Diga. a questão da cabotagem, né? A gente até usa um pouco, mas pô, o Brasil tem um litoral de mais de 8.000 quilômetros de É, praia. Eu poderia acho que isso muito. poderia também ser mais explorado. Fora a questão daí pluvial, dos rios, assim, que também é um país rico em rios, né? O norte ainda usa bastante seus rios para transporte de pessoas e carga, mas não é uma coisa que é muito difundida no Brasil e acho que também teria mercado para isso, né? Sim. Mas, né, tem todas essas questões que você colocou, então. Não, e depende também de investimentos, porque assim, nós temos muitos portos, mas são portos antigos, né? A maior parte dos portos são antigos. Existem alguns novos que foram construídos mais recentemente, mas a maioria deles são portos antigos. O governo também estabeleceu um programa, BR do Mar, que é um programa de estímulo à cabotagem, mas também tudo acaba dependendo de investir, né? E aí é atrair investidores interessados. E para que o investidor se interesse, ele precisa ver o que ele vai ganhar, né? Ninguém vai colocar ali o seu dinheiro, porque eu quero que o modal de transporte no Brasil melhore. Não, ele vai botar o dinheiro dele se ele perceber que ele vai ter retorno nesse investimento. A gente já Professor, entrou. só eu vou ter que sair agora, como eu tinha lhe dito no Ah, início da não, aula, tranquilo. já tinha um compromisso prévio e Sem problema. infelizmente, né, embora eu esteja adorando, eu realmente vou ter que sair. Vai ficar Me gravado e despeço então dos colegas, você vai poder tá? Eu assistir de assisto novo. depois no final. Tá bom. Muito Valeu. obrigada Boa e até viagem. mais. Até a próxima. Obrigada. Nós abordamos já muito dessa segunda pergunta, né, que é como vencer os desafios logísticos que os modais enfrentam no transporte de cargas no Brasil. E são muitos os desafios, né, que já comentamos aqui. Alguns deles um pouco mais simples, mas alguns deles muito difíceis, exatamente porque dependem desses investimentos todos no país, né? Investimentos em programas que estimulem o desenvolvimento dos diferentes modais de transporte de carga no Brasil. Não sei se Eduardo, Roberto também, se quiser dar alguma sua sugestão, Roberto, acabou que você entrou no meio da aula, eu nem parei para você se apresentar. Se você quiser falar um pouco aí sobre você, sobre a sua atividade, se você atua na área. Não sei se você está podendo abrir o microfone, mas fique à vontade, tá? Oi, bom Então, dia. assim, bom dia. Opa, Roberto, fale. Bom dia. Tudo bom? Eu falo de Salvador, eu já estou na área há 15 anos. Trabalhei por 27 anos em uma indústria têxtil aqui de Camaçari, do Polo de Camaçari. Depois trabalhei 1 ano e meio na indústria do petróleo. Aí trabalhei na PCP, logística de transporte, recebimento e expedição. Uhum. E por último, com materiais. Você Sobre essa hoje, questão, você hoje hoje eu atua em estou que área? desempregado. Ah, está Estou desempregado. desempregado. Estou desempregado. Fez 1 ano agora em janeiro, estou desempregado. Aham, ok. Sobre essa questão de transportes, eu acho que acaba se tornando uma utopia, né? Falar em transporte ferroviário, porque quando se trata de Brasil, a gente só vê as coisas com pessimismo, né? Eu atuo na área de logística desde 2008 e eu só vejo falar de melhorar as questões de ferrovia. E ferrovia hoje só funciona para o setor privado, né? E muito pouco Uhum. ainda, muito pouco mesmo. E o governo fala só em investimento em rodovias, só vejo falar em rodovias, em rodovias. Agora há pouco a gente teve esse acidente gravíssimo no interior de Minas, né?
e a gente viu a precariedade daquela estrada. Uma estrada de alta movimentação de cargas, uma estrada que liga o norte ao sul do país, uma faixa estreitíssima, né, para as duas mãos. Então, é meio que utópico, né, a gente pensar que as coisas vão melhorar. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que ser pessimista e não visualizar essas mudanças, né, a curto prazo. Talvez nem a médio prazo. Não, você tem razão. Realmente, as dificuldades são muito grandes, né? E, assim, eu vejo alguns movimentos no sentido de tentar estimular, né? Existem alguns Sim, programas que foram criados com esse objetivo. Mas como a gente está comentando aqui, né? Ninguém vai investir na área se não tiver retorno sobre o seu investimento, né? Ninguém sim, vai fazer um investimento na construção de um porto ou de uma ferrovia se não perceber que vai ter retorno a partir disso. E é exatamente isso que acaba sendo um dos fatores que, na minha opinião, acaba afastando os investidores. É o fato de que, sim. infelizmente, no Brasil, a gente sabe que as coisas são muito complicadas, né? São muito É. complexas. Tem questão política e jurídica Questões também, né? Não políticas, tem. tributárias, jurídicas, tem uma série de aspectos que acabam, na maior parte das vezes, afastando Essa os questão de investimentos. polarização não inspira confiança nenhuma para investidor externo, né? Exatamente, exatamente. E o investidor ele precisa ter confiança, até mesmo as questões de ordem política no Brasil, né? Sim. Entra governo, sai governo, é uma linha A gente aqui, não outra tem, linha. não temos Não política de tem uma Estado, só tem a estabilidade, né? política de governo. Isso. Ok. E uma terceira questão que eu queria trazer também como uma reflexão para a gente, até que, mais uma vez, depois aí ao longo do curso a gente vai abordar, é sobre os avanços tecnológicos. Hoje em dia a gente tem aí, né, a inteligência artificial. Quer dizer, na verdade, a gente já tinha inteligência artificial há muito tempo, mas ela acabou sendo mais popularizada a partir aí do chat GPT. Mas o chat GPT é uma pontinha de uma inteligência artificial que já vinha sendo adotada há muito tempo, né? E o Big Data, tratamento de grandes volumes de informações, isso tudo pode contribuir para a otimização das operações de transporte, né? Então, o que a gente, na experiência de vocês, né, o que vocês veem, de que forma essas inteligência artificial e esse processamento de grandes volumes de informações, eles podem contribuir para a otimização das operações de transporte? Vocês têm alguma ideia em relação a isso? Acham que pode contribuir? Tem algum caso que vocês possam citar? Conhecem algum exemplo? Utilizam, por exemplo? Eduardo, vocês utilizam inteligência artificial aí na Não, empresa? hoje, eu falo, na questão de transporte, ajuda muito, né? Muito mesmo. Mesmo tendo bastante empecilhos com questão de motorista, né? Que é coisa nova, a turma você inclui câmeras, computador de bordo, jornada do motorista, tem muita coisa que já entrou e ajuda, entendeu? Ajuda Aham, bastante, até a questão de roteirização, bastante coisa, é, roteirização, o GBT mesmo para usar para você montar, usa bastante para e-mails, para comunicação, lá tem tudo, né? Tudo que você tiver, você joga lá, você sim, consegue resolver. Então, nessa parte está somando muito, mesmo tendo muita dificuldade na questão de implementar, porque implementação. nessa parte, eu acho, na minha parte de logística, na parte de transportes, o mais difícil é você passar isso para os motoristas. Você Sim, colocar, ensinar para eles, depois que aprende, isso é bom, mas de momento, eles estranham muito, tipo assim, porque é muita tecnologia, é muita informação rápida para pouco tempo de repassar, porque geralmente a gente chega 2 dias, só mudou, vai ser assim. 2 dias para vocês treinarem, entendeu? Passa, entendi. faz aquele treinamento com eles e vai rodar. E é difícil, entendeu? Tipo assim, é muita mudança. Tanto Uhum, a questão de
armazenagem, hoje é tudo mais, já viu, Wi-Fi, tudo coletor, não tem mais romaneio, a questão, né, na parte da armazenagem, é tudo mais WMS, interliga tudo, então é tudo bem para somar, mas eu acho que para repassar, é difícil a gente repassar tanta rapidez, porque até o perfil, se você olhar um carreteiro hoje, a maioria dos carreteiros tem 50, 45 anos para frente. Você não pega um garoto, você pega carreteiro garoto, ele já quer levantar a traseira do caminhão, já quer credenciar 2 metros de altura, cheio de adesivo. Então, só que eles trabalham em tecnologia. Os mais antigos, é difícil a gente colocar essa tecnologia rápido para eles, tem muita negligência de momento, entendeu? Mas sim, quanto mais tecnologia eu acho para a questão de transportes, mais fica otimizado para você montar uma rota, ter uma leitura melhor do gasto que está fazendo no seu caminhão, entendeu? Até a própria segurança dos movedores, eles achando difícil para segurança do motorista, para você ter um bloqueio mais rápido, um desbloqueio mais rápido, a comunicação entre eles por via satélite, via, como fala? Por via tablet, bem mais rápido que a gente do que era há 10 anos atrás que comecei. Hoje a informação é bem mais rápida. Jogava um caminhão para subir lá para Mato Grosso, eu ficava 3 dias sem falar com o cara. Não tinha área. Hoje você consegue pelo tablet conversar com ele normal, como fosse mensagem de WhatsApp, entendeu? Então, a comunicação é bem somando muito, mas eu acho que é muito rápido para repassar, para colocar. Tem coisas que, tipo assim, que faz 5 anos já tem no mercado, agora estamos conseguindo incluir para fazer o pessoal absorver, entendeu? Porque é muita informação muito rápido, todo ano tem coisa nova. Com certeza. Eu vou ver se eu consigo levantar algumas informações. Eu participei de uma feira em São Paulo no ano passado, e uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi numa empresa que eles estavam adotando, é um estilo de gamificação para motoristas, sabe? Então, assim, pelo celular, né, motorista, porque celular hoje acaba que todo mundo tem, né? E pelo celular tinha lá um determinado aplicativo que fazia com que ele, quer dizer, as decisões, né, que ele tomasse, pontuavam. Então, de uma forma assim meio lúdica, como se fosse um game mesmo, né, ia fazendo com que ele optasse por determinadas decisões em relação a outras, né? Porque ele sabia que ali ele marcaria mais pontos, quer dizer, mesmo que ele não tenha conhecimento do que está por trás daquilo ali, né? Mas através dessa forma eles conseguiam envolver exatamente a grande questão que foi apresentada era essa dificuldade, né, de captar essas novas informações, que nem todo mundo tem essa facilidade, né? Eu vou ver se eu consigo essas referências aí ao longo do curso, no nosso grupo lá do WhatsApp, eu vou passando essas informações aí para vocês. Mas, de fato, quer falar alguma coisa, Eduardo? Não, eu falei que ia falar que é interessante puder ver qualquer explicativo, a gente Sim, ia sim, sim. atrás. Eu vou buscar, eu tenho aqui as referências, eu vou buscar e vou colocando lá no grupo para gente só entrar nos módulos aí, que aí a gente vai facilitar. Mas, de fato, é o que você comentou, né? A inteligência artificial e o tratamento de informações, eles hoje eles auxiliam muito as empresas, né? Na roteirização, né, como você citou, no tratamento das informações, na gestão da frota de uma maneira geral, né? Você consegue, através desses sistemas, processar uma maior quantidade de informações e tirar relatórios que te permitem fazer uma análise e até a própria inteligência artificial já fazer essa análise para você. É claro que, como toda novidade, a gente precisa ter um cuidado na implantação, um cuidado na análise desses resultados, né? Mas, de fato, a inteligência artificial, e nessa feira que eu participei ano passado, em São Paulo, o principal, vamos dizer assim, tema, em quase todas as apresentações que eu assisti, era o uso da inteligência artificial relacionada ao transporte. Ok? Bom,
Eu vou passar agora. Tem alguma pergunta ainda sobre o assunto aí que eu trouxe nessa primeira aula? Que a gente já está caminhando aqui para o final, e eu vou falar agora um pouco mais só sobre o detalhamento do curso, só para a gente complementar aqui o assunto dessa primeira abordagem. Tem alguma pergunta aí, Edu? Para mim, não. Para mim está tudo bem explicado. Tá Então tá bem. ótimo. Beleza. Então, eu vou passar só agora o detalhamento do curso, quem já está inscrito, e como esse vídeo eu vou colocar também no YouTube para outras pessoas que queiram aproveitar, eu ainda vou manter a inscrição aberta aí por mais uma semana. Então, esse curso ele foi montado de uma forma diferente do que eu venho fazendo, que eu já tenho outros cursos que eu ofereço lá na plataforma da Udemy, mas lá só são aulas gravadas. E nesse curso eu trouxe essa metodologia diferente de ter aulas gravadas, sim. Então, o curso ele é composto aí por vamos dizer assim, 8 módulos técnicos, né, de assuntos técnicos, que são liberados quinzenalmente, né? E por que eu optei por liberar quinzenalmente? Apesar do acesso ser vitalício, né, quem se inscrever no curso vai ter acesso toda a eternidade ao material, mas por que eu optei por liberar gradualmente? Para que a gente possa meio que estabelecer uma rotina de estudos, né? Se eu libero todos os módulos, aí eu sei que eu tenho interesse lá no último módulo, né? E aí eu vou lá dar uma olhada nas aulas do último módulo e acabo não olhando as aulas dos primeiros, e aí acabo não fazendo as tarefas do primeiro, não faço os exercícios do primeiro. Então, gradualmente a gente vai a cada 15 dias liberando o módulo, e isso também vai me permitir que ao final desse prazo eu tenha com vocês esse encontro ao vivo, né? Então, ao final de cada um desses 15 dias, a gente vai ter uma nova aula ao vivo, que aí vamos trazer as dúvidas que vocês tiveram. É claro que as dúvidas também poderão ser tiradas no grupo do WhatsApp que a gente tem, né, de acompanhamento do curso, mas até mesmo aquilo que for perguntado ali no grupo vai me servir como subsídio para eu trazer mais explicações para essa aula ao vivo que vai acontecer ao final de cada módulo de estudo, né? Esses módulos de estudos, eles têm as aulas gravadas sobre os temas, tem um estudo de caso também, que inclusive tem uma aula gravada do estudo de caso, que você vai poder assistir a aula, onde eu faço uma contextualização. Depois, até ao longo do vídeo, eu tenho um momento que eu sugiro que você interrompa ali o vídeo para você fazer a sua análise, né, das questões que são apresentadas. E depois, continuando a assistir o vídeo, você vai ver a análise que eu fiz em relação ao estudo, e aí você vai poder comparar com as suas análises. E sempre procure anotar as suas dúvidas, exatamente para que na aula ao vivo a gente possa tirar essas dúvidas. Além disso, além do estudo de caso, além das aulas gravadas, tem um teste, né, de verificação do conhecimento ao final de cada um dos módulos. São 10 questões que, para cada módulo, eu criei. Essas não são questões de concurso, as questões de concurso que a Ania comentou são as questões que estão no simulado, que é o final do curso. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas ao final de cada módulo, você também tem um teste de verificação. Então, entendendo que normalmente quem está fazendo curso pode ter outros compromissos, não vai conseguir dar atenção integral ao longo de um dia, né? E tem outros compromissos pessoais. Então, esses 15 dias é um tempo que dá para tranquilamente assistir todas as aulas, dá para analisar o estudo de caso, dá para fazer o exercício, né, o teste, e aí, quando eu marcar a aula ao vivo, que já está marcada, na verdade, já está lá no programa do curso, todas as aulas já estão marcadas, é mais fácil você chegar para esclarecer as suas dúvidas, tá? O curso também tem um material didático, todos os slides que eu utilizo, eles estão nas aulas. Toda a primeira aula do módulo, que é a aula que eu chamo de introdução, tem ali anexo o arquivo
com todos os slides utilizados em todas as aulas daquele módulo, tá? E os slides que eu usei hoje nessa aula, eles não estão lá, mas eles serão colocados e eu também vou mandar por e-mail para quem se inscreveu, tá? Então, também vai receber esse material. O estudo de caso também. Na aula do estudo de caso, anexo a ele, tem o estudo de caso em arquivo, para que você possa ler, porque ali na aula eu faço uma contextualização, mas no texto você tem mais informações, além das perguntas que são feitas naquele estudo. Nós temos um grupo de acompanhamento pelo WhatsApp, que já está ativo, e nesse grupo, além das dúvidas, eu também vou colocar ali periodicamente, não vai ser todo dia, até porque a gente também não consegue dar atenção ao grupo do WhatsApp todo dia, né, pelas nossas atividades, mas periodicamente eu vou colocar ali material complementar ao que está sendo estudado naquele período, né? Então, segunda-feira agora abre o primeiro módulo, que é um módulo sobre logística e modais de transporte, e aí ao longo desses 15 dias, até a nossa próxima aula ao vivo, eu vou subsidiando ali com algum material complementar ao que está aí no nosso curso, né? Os estudos de caso todos, eles são estudos de casos reais. Eu montei esses estudos de caso a partir de ou situações que eu vivi ou artigos técnicos de análises de situações em empresas. Então, são todos estudos de casos reais, que, é claro, eu fiz uma adaptação, porque às vezes o artigo técnico ele tem 200, 100 páginas, cento e tantas páginas, eu não vou colocar 100 páginas para você ler, para vocês lerem, mas eu faço um resumo, né, dos pontos principais e coloco algumas questões ali para discussão. E como eu falei, ao final de cada módulo tem um teste de verificação. Eu sempre sugiro que esses testes sejam feitos sem uso do material didático, né? Tentar ver se você captou efetivamente aquele conteúdo. É claro que isso é aberto a cada um, né? Não tem nota para passar, quer dizer, na verdade ali você pode até repetir o exercício, se eu não estou enganado, 2 ou 3 vezes. Se você não tiver tido um resultado que lhe satisfaça, você pode repetir os exercícios, mas a ideia é de que você possa efetivamente usá-lo para verificar o conhecimento, né? E ao final do curso, depois do último módulo, que é o módulo sobre transporte aéreo, tem um simulado. Aí, nesse simulado, as questões são questões de concurso, que eu peguei alguns concursos realizados, e aí são as questões efetivamente aplicadas nesses concursos. Aí o simulado, para dar vamos assim, um aspecto efetivamente de um concurso, ele tem tempo para você fazer, os exercícios não, você pode fazer no tempo que for preciso, mas o simulado tem um tempo de duração e tem uma nota mínima. Mas, com toda certeza, essa nota mínima vai ser atendida, tá? Não tenho certeza se ele está programado para poder ser repetido ou não. Tem que dar uma verificada nisso. Eu acho que não pode ser repetido. É uma única vez e com esse tempo de execução, né, do simulado, para que efetivamente ele tenha um aspecto de simulado mesmo, né? Bom, em relação ao conteúdo, né, dos nossos módulos, nós, como eu falei, na segunda-feira agora, vocês começam a ter esse módulo sobre logística e modais de transporte, que vai abordar um pouco do que a gente falou hoje. Ele vai abordar o papel do setor de transporte, a inter-relação entre os diferentes modais, e vai trazer algumas outras informações que eu não trouxe aqui, né? Mas que a gente, na nossa aula de encerramento desse módulo, a gente pode abordar e tirar dúvidas. O segundo módulo é um módulo sobre o setor de transportes, e aí ele vai entrar nas políticas adotadas no setor de transportes. Então, vamos falar especificamente sobre algumas políticas nacionais desse setor. O terceiro módulo é um módulo sobre legislação,
especificamente sobre legislação, então a gente vai falar exatamente aquilo sobre que eu comentei nessa primeira aula, as agências reguladoras, as leis, os acordos e os tratados relacionados ao setor de transporte. E depois nós vamos ter um módulo para cada modal, né? Nesse primeiro módulo que vocês começam na segunda-feira, tem uma parte de modal, mas que vai ser bem genérica, falando basicamente do que foi apresentado hoje, que são as vantagens e as desvantagens de cada um desses modais, trazendo mais detalhes e mais informações. Nas aulas específicas sobre os modais, a gente então vai entrar mais profundamente nos aspectos físicos, nos aspectos operacionais, nos tecnológicos e nas particularidades dos diferentes modais, né? Então, o primeiro módulo de modais é sobre o modal aquaviário, o segundo sobre o ferroviário, sempre a cada 15 dias, né? São módulos quinzenais. O terceiro, rodoviário, o dutoviário e o último módulo do curso que trata do transporte aéreo, né? Então, dessa forma, o curso ele contempla todo o panorama do setor de transportes, indo detalhadamente em cada um desses modais. Eu estou mantendo as inscrições abertas até o dia 24, né? Para quem for assistir essa gravação, ainda pode se inscrever. Eu tinha definido que fecharia hoje, mas como ainda tem vaga disponível, eu vou manter aberto até o dia 24. Por que dia 24? Porque aí também a gente já vai estar na metade do primeiro módulo, para também a pessoa não entrar muito perto do final e não ter nem tempo de dar uma olhada no material. Então, dia 24, eu vou encerrar as inscrições. E para quem tiver participado ou se inscrito nessa aula de abertura, vai receber um e-mail daqui a pouco, alguns minutos, algumas horas, com um desconto para quem quiser se inscrever e aproveitar essa oportunidade de fazer o curso, ok? Essa é uma oportunidade que eu estou dando de quem tem interesse. Às vezes a pessoa está na dúvida, queria conhecer um pouco mais, ou outras pessoas se inscreveram, mas não estiveram aqui presentes, mas vão receber de qualquer forma esse e-mail pelo fato de terem inscrito aqui no curso, ok? Nesse material que eu vou passar para vocês por e-mail, vocês têm aí os meus contatos, né, do site Logística Sem Mistérios. Quem está inscrito no curso já conhece o site, porque se inscreveu nele. Eu tenho um canal no YouTube também, que é o canal Logística Sem Mistérios. Vocês podem também acessar esse canal, e lá tem bastante material também. E o meu Instagram profissional, né, que é o Logística Sem Mistérios, ok? Então, eu posso abrir ainda um pouco aqui se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, senão a gente vai encerrar por hoje aqui essa nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui. E a partir de segunda-feira, como eu falei, a partir de segunda-feira o módulo 1 vai estar aberto e as aulas já podem ser acessadas. As aulas, o estudo de caso, isso, todo o módulo ele fica liberado a partir da próxima segunda-feira, para vocês poderem começar a assistir às aulas e fazer os estudos, e utilizem o grupo do WhatsApp lá sempre que necessário, que tiver alguma dúvida, qualquer dificuldade técnica também, a pessoa não conseguir acessar, deu problema, enfim. Qualquer coisa, também estou disponível ali pelo grupo, vai ser a forma da gente se manter em contato aí ao longo desse tempo. Eu não cheguei a comentar aqui, o curso, ele, dentro dessa metodologia de a cada 15 dias, ele está previsto de encerrar no final de maio, né? Acho que a última aula, a aula de conclusão do curso, acho que está prevista para o dia 24 de maio, uma coisa assim.
Mas também essas aulas, ao longo do tempo, se houver necessidade de a gente remarcar para alguma questão, a gente pode remarcar, tá bom? Eu só coloquei as datas lá para que a gente tenha uma orientação básica, mínima, né? Mas qualquer dúvida a gente pode ir tratando aí ao longo desse período. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para mim ficou bem claro, professor. Eu agradeço aí a explicação e segunda-feira já começo a acompanhar o processo. Isso aí. As aulas já estão lá, mão na massa. Qualquer dúvida, é só falar. Roberto, prazer também ter você aqui. Tem alguma Prazer pergunta, foi alguma mesmo, professor. dúvida? Não, tudo tranquilo. Agradecer Tá. pelo momento. Ok. Já conheço o material, eu faço já fiz o curso de curso logístico. Já Ah, você conheço fez bem. o curso de logística? Ah. Na verdade, não terminei, falta pouco para terminar. Esse, como eu falei, a metodologia é um pouco diferente, porque lá na Sim, Udemy eles não têm essa possibilidade de aula ao vivo, né? Então sim. eu acabei optando por fazer nessa plataforma que é minha mesmo, e aí aqui eu posso fazer do jeito que eu achar melhor. É verdade, entendo. Tá bom? Obrigado, só agradecendo. Não, ok. Eu vou parar aqui a gravação, então.